Curve sua cabeça um instante. Pai, nós celebramos o Teu nome hoje e agora. Reconhecemos que tudo vem de Ti. E porque de Ti vem, Senhor, nós também Te devolvemos. Agora, Senhor, nós entregamos ao Senhor o melhor do nosso ânimo, o melhor da nossa disposição, o melhor, Senhor, do nosso sorriso, o nosso coração quebrantado diante do Senhor, para recebermos, ó Senhor, a Tua palavra, a Tua instrução, a Tua graça, a virtude, a sabedoria que vem do Senhor. Pai, rompe agora, Senhor, com todas as algemas, as amarras, cativeiros, Senhor, situações que possam estar impedindo os Teus filhos de avançarem, de conquistarem e de receber aquilo que vem de Ti. Senhor, nós declaramos agora, levante muralhas de proteção à volta deste ambiente, e no nome de Jesus, nenhuma seta do maligno prevaleça. Se por um caminho há um intento contra nós, por 7 baterá em retirada, em nome de Jesus. Levamos agora cativo ao Seu senhorio os nossos pensamentos. Pai, os nossos pensamentos são Teus. Nós queremos pensar como a mente de Cristo agora, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir Jesus com o mais forte que você puder. Irmãos, eu compartilhei com você uma palavra na ceia deste mês, e ela se chamou Os Três Tronos. Eu coloquei 3 cadeiras aqui no altar para te explicar. A cadeira que simbolizava o trono de Deus, o outro que significava o meu trono, o trono do eu, e o trono do mundo. E muitas vezes nós estamos assentados no trono do eu, do meu, porque eu não tenho, porque eu não posso, porque eu não consigo, porque as minhas dores, meus fracassos, minhas situações. E aí a gente acaba abandonando o lugar aonde o Senhor desejava que nós estivéssemos, que era no trono dEle. Porque Ele já nos fez assentados no Seu trono, nas regiões celestiais. Ele já nos abençoou com as Suas porções. Para isso, nós precisamos renovar o nosso entendimento. Para isso, nós precisamos mergulhar nas verdades do Senhor e tomar posicionamento daquilo que é nosso. Então, depois dessa palavra, o Senhor gerou em nós esta série, Chamados para Reinar. Para quê? Para que nós verdadeiramente tomássemos posição naquilo que é nosso. A gente aprendeu na primeira semana sobre este tema, a necessidade de compreender o reinado que o Senhor deu a nós. Ele nos estabeleceu, nos constituiu reis e sacerdotes. Ele disse que Ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Para quê? Para que eu e vocês tivéssemos uma posição de governo. Semana passada nós aprendemos acerca da posição espiritual, da autoridade espiritual que Ele já nos deu. Porque muitas vezes nós temos muito medo do inimigo, porque não reconhecemos a autoridade que Ele nos deu. Ele nos deu poder para pisar sobre serpentes e escorpiões, e nada nos dará dano nenhum. Por quê? Ele já nos concedeu. Mas para isso precisamos estar vestidos com a armadura, precisamos estar blindados nele, precisamos estar colocados na posição como verdadeiros servos do Senhor. E hoje eu quero compartilhar com você, e eu peço muita atenção sua para você mergulhar comigo no tema de hoje, que é mentalidade de reino. Pense como quem reina. Repete comigo: eu preciso ter uma mentalidade de reino. Eu vou mudar uma cultura hoje aqui. Eu vou mostrar para você alguns textos bíblicos que nós já lemos ele por muitas vezes, mas às vezes não entendemos ele. E nós precisamos aprender a praticar a palavra. Por muito tempo nós lemos muito, mas praticamos pouco. Então uma fé sem ação é uma fé morta. Nós precisamos aprender a aplicar aquilo que nós recebemos. Como eu te disse agora há pouco, não adianta nada este culto acabar, você entrar no seu carro, ir para casa ou vai sair para comer alguma coisa e tudo volta a ser o normal. Não, nós estamos falando de uma esfera espiritual. Para você estar aqui, uma batalha foi travada. Para você estar aqui, uma guerra foi travada nas regiões celestiais que está acima da nossa cabeça. Anjos entraram em batalha com principados, com potestades. Situações surgiram para que você não viesse. Para quê? Para que você não recebesse o melhor de Deus. Entenda que o diabo ele vem para matar, roubar e destruir. O desejo dele é anular a porção de Deus na sua vida. O desejo dele é que você não se posicione. O desejo dele é que você se cale. O desejo dele é que você se omita. O desejo dele é que você se torne uma pessoa passiva. Não se posicione. Por quê? Porque se você estiver estabelecido e você viver o que ele tem para você, ninguém segura você, muito menos ele. Então tudo começa onde? Neste lugar aqui, neste campo de governo.
A pastora Joyce Meyer tem um livro que nós indicamos ele, que é O Campo de Batalha da Mente. Todos nós precisamos aprender a blindar a nossa mente, porque ela gera as nossas emoções, ela gera os nossos sentimentos, e ela tem o poder de nos fazer avançar, ou de nos fazer parar, ou muitas vezes de nos fazer retroceder. Então hoje, o meu desejo é que você saia daqui com a mentalidade do reino, pronto para você viver o que Deus tem para você. Alguns lugares que você não estava avançando, você vai reinar sobre ele em nome de Jesus. Diga para o teu irmão: existem áreas da sua vida que você não estava avançando, você vai sair daqui hoje governando. Então tome nota, porque toda a minha palavra, ela está resumida neste texto. E hoje eu estou separando na versão NVT, a nova versão transformadora. Ela está um pouquinho mais entendível do que a versão internacional que eu costumo utilizar. Mas o texto é claro. Eu gostaria muito que você fixasse os seus olhos aqui. Paulo, escrevendo à igreja de Colosso, disse assim: olha, uma vez que vocês ressuscitaram uma nova vida com Cristo, mantenha os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Paulo está dizendo: olha, vocês viviam no lamaçal do pecado, vocês estavam sob o jugo do inimigo, mas a cruz, a obra da cruz trouxe salvação, trouxe redenção. Então vocês foram ressuscitados do pecado, ressuscitados das maledicências, daquilo que estava te aprisionando. Para quê? Para que você agora esteja num lugar de domínio e de governo. Mas para isso é necessário que os olhos de vocês estejam fixos aonde? Nas realidades do céu, não nas realidades da terra. E aqui eu começo a exemplificar isso para você, que a grande artimanha do inimigo é mostrar para você o que é terreno. Porque se você enxergar o que é celestial, ele não te para. Se você ficar olhando para aquilo que é limitações, você se desanima, você fracassa. Eu sempre digo isso aqui, que muitas vezes tem pessoas que têm um chamado para ser patrão, para abrir o seu negócio. Mas qual que é o problema dela? Ela começa a ouvir conselho de gente frustrada, de gente que quebrou, de gente que não tinha Deus como seu Senhor, gente que não tinha uma palavra. E por causa disso ela fixa os seus olhos na terra e deixa de olhar para o trono, de onde virá a sua recompensa, de onde virá a bênção, de onde virá a revelação. Quando não, ela bota o joelhinho na cadeira e começa a olhar o que os seus concorrentes estão fazendo, e ela esquece de fixar os seus olhos em Deus, de onde virá toda a revelação, para que ela possa avançar e ser bem sucedida. O inimigo deseja que você saia daqui hoje, volte para sua casa, e você olhe para sua casa e encontre o mesmo cenário, um cenário triste talvez, um cenário problemático. Talvez o problema é com o filho, quando não com o marido ou com a esposa, se não um problema de saúde, ou talvez um problema financeiro. Tudo que ele deseja é que você saia daqui olhando para o cenário, dizendo: olha, fui para o culto, mas nada resolveu. Lógico, a gente continua olhando para aquilo que é natural, a gente continua olhando para aquilo que é passageiro. Os nossos olhos precisam estar firmados, olhando para aquele que é o autor e consumador da fé, de onde virá toda a nossa recompensa. E Paulo continua dizendo: olha, além de olhar para o alto, além de você olhar para o Senhor, que é vencedor, que é triunfante. Eu até fiz um teatrinho. Imagina, tenta trazer na sua cabeça agora o céu, tenta imaginar agora um trono, tenta imaginar agora, você lembra quando você vê aquelas cadeiras douradas? Pensa quando você vê uma cadeira grandona daquela lá, pensa fumaças, pensa quando você vê anjos voando, tenta trazer na sua cabeça anjo voando, e o Senhor assentado no trono. Dá para imaginar Deus coçando a cabeça para tentar resolver o seu problema? Não dá. Dá para imaginar crise no céu? Não. Dá para imaginar Deus preocupado com o governo A, o governo B, com a bolsa, com a inflação? Dá? Não dá. E se o céu está assim, reinando, soberano, porque o Senhor está sobre o governo de tudo e de todos, aonde eu e você devemos depositar os nossos pensamentos? Que cadeira a gente tem que sentar? Na cadeira do eu, na cadeira do meu, ou na cadeira do trono do Senhor? Lá, no braço do Senhor, descansado, confortado, sabendo que por mais que eu não veja, eu creio, por mais que eu não tenha a convicção
convicção é certa de que terei, por mais que o diagnóstico ele é contrário, eu tenho certeza que o meu Senhor já entrou naquela causa e já está militando por mim. É descansar verdadeiramente no Senhor, não olhando o que está diante de mim, mas contemplando aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Pensa nisso, irmão. A Bíblia diz que Deus faz muito mais além do que você pede, muito mais além do que você precisa. Eu já disse isso aqui alguns dias atrás e vou dizer de novo: você está nos dias em que os presentes virão nas suas mãos, em nome de Jesus. Olha para o teu irmão, abençoa ele, diga: você está vivendo os seus melhores dias. Os presentes vão vir na sua mão. Além de olhar, pensa, verso 2, pensa nas coisas do alto e não nas coisas da terra. O evangelista Mike disse aqui: há muita gente, irmão, que não acessa mais em Deus, não consegue acessar a prosperidade, porque o coração dela ainda está preso numa palavra chamada dinheiro. Então, enquanto o dinheiro for o governo do seu coração, ele nunca vai ser bênção na matéria para você. Ele nunca vai fazer com que você desfrute de prosperidade. Por quê? Estamos extremamente preocupados e angustiados. Eu também tenho bastante coisa para pagar amanhã. Você não faz ideia de quantas contas a igreja tem. Mas se eu dormir, se eu ficar sem dormir, se eu não descansar, eu estou provando para Deus que eu não confio que Ele é capaz de fazer abundantemente mais do que eu preciso ou daquilo que eu necessito. Eu preciso aprender a confiar. Eu preciso olhar para o Senhor, sabendo que nada fugiu do controle dEle. Por mais que diante dos meus olhos a situação ela é complicadíssima, mas confiança é estar posicionado, confiança é estar firmado. Nenhum passo para a direita, nenhum passo para a esquerda, nenhum passo para trás, nenhum passo para frente, sem a nuvem se movimentar. Eu gosto dessa expressão, porque no passado o Senhor tinha que falar com o seu povo com sinais. Então o Senhor disse: quando a nuvem se locomover de cima do tabernáculo, é hora de vocês moverem as suas tendas. Desmonta ela e começa a se mover. O povo estava tão cego, o povo estava tão cético que não conseguia compreender a voz do Senhor. Então ele se movia para que o povo também se movesse em direção à terra. Ei, irmão, esse é o nosso problema. Nós nos movemos por notícia, nós nos movemos por informações nas redes sociais. Nós precisamos aprender a nos mover pela nuvem. Se Ele deu uma autorização, se Ele deu um sinal, se mova. Vá com fé, vá com obediência, em nome de Jesus. Se Ele disse que Ele te daria um negócio, se Ele disse que daria uma empresa para você, daria sua família, daria os seus filhos, daria matrimônio, enfim, aquilo que Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Porém, os meus olhos e os teus olhos precisam estar nele. Eu gosto muito de falar disso, porque eu vivo isso. Quando o mundo grita crise, nós proclamamos Cristo, porque Ele é provedor, Ele é galardoador. Deus, Ele é especialista em nos abençoar em momentos adversos. Você aprendeu aqui, é no deserto que a gente prospera, é nos momentos de aflição que Deus se revela, que Deus se mostra. Ei, em nome de Jesus, ventos de avivamento, saia daqui hoje pensando nas coisas do alto. Traga a sua memória cada promessa. Lamentações diz isso: eu trago à minha memória aquilo que me dá esperança. Por que você fica cultivando coisa que não te traz futuro? Por que você fica depositando em você pensamentos que não te faz avançar, mas te faz paralisar? Esse é o grande problema da humanidade, irmão. Ocupação, se ocupa daquilo que não precisa. Está lá a chave. Pensa nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Por quê? Porque vocês morreram para esta vida, e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Se a gente continua olhando para aquilo que é terra, a gente não assumiu a nova identidade. Se a gente continua ainda aprisionado nas dores passageiras, das dores passadas, das aflições, das calúnias, das defamações, nós esquecemos da novidade. Nós esquecemos daquilo que Ele disse: agora tudo se faz novo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para aquelas que estão adiante de mim. Por quê? Porque eu vivo agora uma nova vida. Eu sinto que Deus está falando aqui na casa hoje. Eu sinto que alguém, talvez seja uma pessoa, você precisa se posicionar hoje. Você questiona, você duvida, você teima, você briga com Deus, você procura
um monte de resposta em muitos cultos, mas a resposta não está nos muitos cultos, e está numa posição sua. Pensa nas coisas que são do alto. Para de pensar nas coisas terrenas. Para de olhar para as pessoas. Para de ficar caçando defeito nos outros. Para de ficar procurando honra e justificativa. Para de ficar fazendo as coisas para receber merecimento dos homens. Ei, irmão, o merecimento, a honra, a recompensa não vem dos homens, vem de Deus, porque Ele é galardoador. Então faça com amor, faça com gratidão, sirva as pessoas lá no seu local de trabalho, faça o melhor, seja o melhor, porque o bom funcionário não faz o que lhe mandam, faz o que é necessário. Irmão, é necessário você ter esse entendimento, que você levante a sua cabeça e olhe para os lugares altos, em nome de Jesus, porque há recompensa para você. Acorde o irmão do seu lado que está um pouco cansado e diga para ele: tem recompensa para você. Levanta a sua cabeça e olha para o alto. Alguém pode fazer um barulho aqui, irmão? Eu recebo uma centena de palavras de acusação, uma centena de palavras de questionamento. As pessoas falam um monte de coisa de mim. Deixe que falem. O que elas pensam de mim não importa, irmão. Importa o que Deus pensa. Eu não faço para agradá-las, eu faço para agradar a Deus. Então eu preciso aprender a dominar aqui. Tem um monte de gente parada, porque você está esperando a aceitação dos outros. Você está esperando a aprovação das pessoas. Quando você entender que você não tem que fazer para os outros, tem que fazer para Deus, as coisas avançam, as coisas melhoram. Se as pessoas não gostam de você, ela tem a opção de gostar ou de não, é uma escolha dela. Então você não pode viver aprisionado nisso, você tem que avançar para o propósito. Mas eu aprendi, independente se gostam ou não, uma coisa não deixo, de fazer com excelência para aquele que me chamou. Então tudo que eu vou fazer, faço com excelência. Por quê, irmão? Porque eu já ajustei aqui. A minha mentalidade é uma mentalidade de quem governa, porque eu sei, na terra que Deus me plantou, Ele me deu por possessão e herança. Então eu assumo isso, eu desejo viver o que Deus tem para mim. Então o primeiro tópico que eu aprendo hoje aqui é isso aqui, ó: a mente é o campo onde o reinado começa. Se você não ajustar aqui, não adianta, você não acessa o que Deus tem para você. Não adianta você querer dar o próximo passo, você querer ampliar, você querer avançar, viver a oportunidade, se aqui não muda. Se você não se sente digno, eu já falei, tem um monte de crente que não prospera porque não se sente digno, porque inculcaram na cabeça dele que crente não pode ser próspero, crente não pode ser rico. Porque isso é soberba. Quem disse para você? Ouro e prata pertence ao Senhor, e Ele dá para os seus filhos. Para quê? Para você ficar comprando jet ski e fazenda? Também. Mas para você ser um instrumento de bênção para o reino. Por isso que Ele te dá 30, 60 a 100 por um. Mente. Tem gente que olha todo mundo sendo promovido no seu local de trabalho e diz assim: quem me dera, porque não se sente digno. Mente. Mente escrava. Mente aprisionada. Talvez você cresceu dentro de uma família que ouviu a vida inteira assim, ó: não, pagando as contas tá bom, vidinha simples e modesta, não acessa nada. Você continua vivendo desta forma. Eu conversava outro dia com uma pessoa bem sucedida aqui na cidade. Ele tem uma empresa e ele contrata terceiros. Ele disse assim: pastor, eu tenho muito serviço que você não faz ideia para passar para as pessoas, e um deles, que é o melhor que eu tenho, eu passo para ele. Ele pode ganhar, pastor, 15 mil por mês, mas quando ele ganha, chega a 4 mil, ele fala: está excelente para mim, porque já paga as minhas contas e já dá para mim viver. Mente aprisionada. Esse é o problema de muita gente. Eu não estou te ensinando a ser soberbo, eu só estou ensinando você a assumir o lugar que você precisa assumir. Você precisa renovar esse entendimento. Irmão, eu falei domingo, não é porque eu sou de uma geração sofrida, eu sou geração do mertiolate, da Violeta. Não é porque minha mãe, quando a gente caía, a gente machucava, a gente não chegava em casa e a mãe: ai, Paulinho, tadinho do Paulinho. Não, seu chão chato, derrubou o Paulinho. Não, ela catava o chinelo e dava chinelada em nós. Caiu por quê, seu mole? A coisa era doída. Não é porque a minha geração faltou. Eu tive bicicleta com 15 anos. Eu tinha 15 anos quando a minha primeira bicicleta chegou.
Não é porque eu não tive que eu vou socar isso nos meus filhos e vou estragá-los. Essa geração, a nossa geração, que muitas vezes não teve, e porque não teve, não se sente digno de ter, não se sente digno de acessar. Ei, irmão, em Cristo Ele fez tudo novo para você, e as portas se abriram para mim e para você. Para quê? Para você acessar. Ei, irmão, eu profetizo coisas novas, extraordinárias sobre a sua vida, sobre a sua casa. Eu profetizo sim, uma casa melhor, maior. Eu profetizo uma casa com piscina sim. Eu profetizo um carro novo sim. Eu profetizo uma chácara. Eu profetizo a fazenda. Eu profetizo sim. Eu profetizo a viagem. Eu profetizo a Europa para você. Eu profetizo em nome de Jesus. Né, pastor? Quem me dera, quem te dera. Ele é Rei e Ele é Senhor. E escute, deixa eu te contar. Quem deseja viajar para fora do país? Já fez o passaporte? Então vai fazer, porque Deus não pode mandar quem não tem. Ai, meu Deus do céu, passaporte. Não, vai fazer passaporte. Se inscreve na Receita Federal. Para de comer lanche e hambúrguer não louco. E vai pagar o seu passaporte. E fala: Senhor, o passaporte está aqui. Agora me envia. Recebe essa palavra. Todo mundo viajando. Lógico, alguém dá passo que você não dá. E vou te contar mais. Tem ímpio assumindo o lugar dos filhos de Deus. Tem ímpio vivendo o que os filhos não vivem. Tem ímpio desfrutando do que os filhos de Deus não desfrutam. Irmão, esse negócio tem que mudar. Aonde? Aqui, ó. A mente precisa ser mudada, porque o Senhor deu para você uma mente de governo. Diga para o teu irmão: o Senhor deu para você uma mente de governo. Olha o texto de Filipenses 2:5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Esse texto fala que Jesus, mesmo sendo Deus, Ele se fez homem. Ele não assumiu o lugar de grandeza dele. Ele desceu. Jesus se moldava diante dos lugares onde ele estava. Tinha uma mente extremamente ajustada. Eu fico maravilhado porque quando aquele escritor brasileiro, eu estava com o nome dele na ponta da língua aqui, agora deu uma escapada, o Augusto Cury. O Augusto Cury, quando foi estudar Jesus, deixa eu escrever um livro para mim vender muito livro. Eu vou estudar a mente desse cara chamado Jesus, que esse povo bitolado vai nas igrejas e gritam glória, aleluia. Eu vou escrever alguma coisa. Ele escreveu: o maior psicólogo do mundo. Quem é? Jesus. Escreveu 1, escreveu 2, escreveu 3, escreveu 4, escreveu 5 livros. Ele disse: não tem jeito, não dá para decifrar a mente desse homem. Só dá para fazer uma coisa: se render aos pés de Jesus. Augusto Cury é crente, irmão. Por quê, irmão? Porque a mente do Cristo, a mente do reino, veio sobre a vida daquele homem e transformou ele para sempre. O problema é que nós muitas vezes lemos, mas na verdade não tomamos posicionamento para nós. Não dá para entender a mente de Cristo, mas nós precisamos viver com a mente de Cristo. Jesus, quando enfrentava um momento adverso, fazia o quê? Orava. Jesus não tinha crise. O dia que aquele menino traz 5 pães e 2 peixes para uma multidão, Jesus faz o básico: Pai, graças te dou, eu não posso fazer nada, mas eu sei que o Senhor pode fazer tudo. Transferiu e sentou aonde? No trono do Senhor. Sentou e ficou lá. E a multiplicação acontecia na mão daquele povo. Assim vai ser com você também, em nome de Jesus. Quando você sentar no lugar devido, quando a mente for ajustada, quando ela for trabalhada na presença de Deus pela palavra. Reinar começa quando eu deixo que a mente de Cristo governa os nossos pensamentos. Eu amo muito algumas expressões que a pastora Márcia fala na Clínica da Alma. Pensamento, você tem que governar ele. Porque se você ficar aqui agora e se eu tirar os olhos de mim, sua mente vaga. Daqui a pouco você está pulando, parecendo um cabritinho. Você está pulando cerquinha. Daqui a pouco você está vendo um arco-íris, as nuvens. Quando não, você fica olhando, você vê que a luz, olha a luz, olha a luz. Você entra num estado de contemplação. Pensamento, irmão, ele foge. Você pode ver, irmão, quantas vezes você não sentou na frente da televisão para assistir alguma coisa, mas daqui a pouquinho você começou assim. Você não sabe nem o que falou e nem o que você leu, porque você não focou. Escute agora.
Quantas vezes você veio no culto, sentou, mas se tornou crente girafa? O corpão aqui, uma cabeçona lá fora. Vendo se o telefone vai vibrar, se o irmão está escrevendo ou não está escrevendo. Quando não, você está mais preocupado se o irmão está recebendo do que o você recebendo. Quantas vezes a gente veio para a casa do Pai e não recebeu nada? Por quê, irmão? Porque não ajustou os nossos pensamentos. Mas isso vai mudar hoje. Deus vai mudar essa história hoje. Você vai sair daqui hoje com a mente de Cristo. Olha para o teu irmão e diga aí, você vai sair daqui hoje com a mente de Cristo. 2, olha lá, anota. Quem pensa como escravo? Olha para o teu irmão e fala isso para ele. Quem pensa como escravo, vive como escravo. Nossa, pastor, eu não queria ter vindo também. Não sei porque que eu vim. O problema é seu. Você veio, agora você escuta. Se você não quiser escutar, está por ouvido. Mas quem pensa como escravo, o escravo é. Você amou a bênção é sua. Mas se você amar a maldição, ela é sua também. E o problema é que a sua boca fala. Eu já te ensinei aqui. Já não era para sofrer mais. Não deixa a peçonhenta falar o que você não quer viver. Porque de vez em quando a gente não consegue segurar dentro da boca não, irmão. De vez em quando ela faz força para sair. Dá até uma babadinha. Porque ela quer falar, ela quer alfinetar, ela quer... Eu já ensinei você também aqui também. A gente não escuta hoje para aprender. A gente escuta hoje para responder. A gente já está escutando alguma coisa, deixa, não, eu tenho que reagir. Não, escuta, processa. Se for preciso, reage, senão, aleluia. Mas há um problema em nós, irmão, uma mentalidade. Está na Bíblia, irmão. Está na Bíblia, o que você vai ler aqui não é novo. Você paga curso de coaching e não faz uma oferta na igreja para receber coisa boa que você está recebendo aqui, irmão. Não gostou do que eu falei, né? Mas eu vejo, irmão, o povo gastando uma nota com coaching, mas não se debruça na palavra. Você vai lá fazer curso de mentalidade. Mentalidade está aqui na Bíblia. Tem uma mente do reino que você vai ver o que você assume. Só que aí tem um povo que descobriu isso, está sacando um dinheiro seu, está trazendo para a mente dele recursos e você está empobrecendo. Mas hoje você vai sair daqui enriquecido. Eu não sou contra coaching não, irmão. Mas eu acho crente que parou de orar. Crente que parou de depender de Deus, irmão, para depender de homens. Fórmulas humanas. Método de crescimento de homens. Não, irmão, nós dependemos do Senhor. É Ele que continua fazendo tudo para todos nós. O texto está lá. Números, capítulo de número 14, verso 1. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar. Parece que ele está falando com a gente, né? Em alta voz. Todos os israelitas queixavam-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse: Olha para o teu irmão, faz um beicinho de cara de choro, vai. Todo mundo começou: quem dera nós tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto. Olha que povo medíocre. Eles estavam saindo do cativeiro. Para ir aonde? Para a terra prometida. Eles tinham visto Deus agir com braço forte e mão estendida, tirando eles do governo do faraó, atravessar o mar vermelho a pés enxutos. Agora vai lá, olha a terra aqui de vocês, entra nela. No meio do caminho, a mente escrava entrou em ação. Esse Moisés aí, ó. Quem mandou esse Moisés ir lá, gago, falar, sai? Por que não deixou nós quieto? Esse cara teve que ir lá, agora nós estamos aqui. Antes então tivéssemos morrido no Egito. Mente escrava, irmão. É igual aqueles crentes que têm saudade do passado. É igual aqueles crentes que têm saudade da vida louca. É igual aqueles crentes que não pode ouvir um pagodinho, que o pezinho dele parece uma cobrinha. É aqueles crentes que não pode escutar o barulhinho do copo. Oh, tempo bom era aquele tempo bom. Você era escravo. Você era manipulado. Você era dominado. O Senhor trouxe vida. E vida em abundância. Ele transforma para você transformar. Fala isso, meu irmão. Ele te transforma para você transformar. Mas
Aí enfrenta uma luta, enfrenta um probleminha, fala: ai, tá louco, nem sei porque que eu me tornei crente, porque eu não tinha esses problemas lá. Lógico que você não tinha, estava nas trevas. Agora você está na luz, querido. As trevas quer você. Ela quer que você volte lá. Ela quer que você seja vergonha para o reino. Então o que ela vai fazer? Intensificar as batalhas contra você. E você vai viver o princípio da palavra: se sujeita a Deus, resista o diabo, ele foge de você. Esteja ligado, firmado no Senhor, que Ele vai retroceder. Olha lá, quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra. Por quê? Irmão, Deus estava levando eles para o novo, mas eles estavam ainda com a mente escrava. Tem um monte de crente, não é a gente, alguns que estão assim também. Ai Deus, tá louco, eu não estou entendendo isso que está fazendo. Ei, estou te levando para o novo. O processo é necessário para alcançar o propósito. É necessário você viver isso. Ah, mas Deus, por que o Senhor está trazendo para essa terra só para nos deixar cair a espada? Irmãos, eles atravessaram o mar. Quem era o inimigo diante deles? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Olha a mente. Nossa, eu estou assustado com a sua cara. Mas olha o que eles disseram: acho que é melhor a gente voltar para o Egito. Irmão, você consegue botar isso na sua cabeça ou não? Você consegue tentar imaginar você voltando atrás? Você consegue se imaginar voltando por lá? Mas você consegue? Quem foi da vida louca como eu aqui, irmão? Quem foi das noites? Só eu que fui então. Quem foi das quebradas de final de semana que começava de quinta-feira e eu tornando? Você consegue se imaginar lá de novo, irmão? Era essa mente. Acaba aqui? Não. Verso 4. E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Esse Moisés aqui, e esse Arão, eles estão querendo levar a gente para a gente morrer. Então vamos escolher alguém que é cabeça escrava como nós e vamos andar com ele. Você escolhe com quem você quer andar. Você escolhe com as pessoas que estão ao seu lado, com aquilo que massageia o seu ouvido. Se a sua mente é escrava, você gosta de andar com gente escrava. Mas se a sua mente é uma mente de governo, uma mente de reinado, você só quer andar com gente que te leva para alcançar o propósito. Lembra daquele dia que nós fizemos aquele cenáriozinho das águias que voam soberanas e alcançam os lugares altos? E os urubus? Os urubus ficam em bando, fazendo o quê? Rodeando carniça. De vez em quando, como pastor, eu vejo uma turma que fica parecendo urubu, rodeando carniça. Gente falando de coisa e falando de gente. Carniça. Urubu, gente sem alvo e sem propósito. Gente com mente escrava. Gente com mente de reino avança para aquilo que está diante dele. Por quê, irmão? Israel saiu do Egito, mas o Egito não saiu da mente deles. Eles tinham saído fisicamente de lá? Tá. Eu estou com saudade de lá. Quem já saiu do Egito, hein, irmão? Deixa eu ver. Quem já saiu do Egito? Então muda aqui, Deus fez você para você reinar. Diga para o irmão do seu lado: o Senhor te chamou para você reinar. Romanos 12:2 diz o quê? Diz: não se amolde ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ei, irmão, se não renovar a mente aqui, não renova nem o discurso. Você está lendo algum livro? Ai, pastor, eu não gosto. Mas é o livro que renova o seu vocabulário. É o livro que abre a sua mente. Se você está só ali escutando Ana Maria, lendo só revistinha, horóscopo, você está aprisionado, você não renova. E por que você não consegue viver a boa, agradável e perfeita? Porque não renova. É um grupo de pessoas, você conhece crente assim, entra ano e sai ano, é a mesma levada.
reclamando do irmão, reclamando do pastor, reclamando da igreja, reclamando do governo e falando mal do patrão. É a mesma vidinha, não renova, não prospera, não avança, não muda a sua oração, não conquista. Aí os que conquistam falam assim: oi, carnal nada, assumiu a mente de governo. Ah, Deus vai mudar essa história hoje aqui. Por quê, irmão? Vai transformar, vai renovar. Olha para o teu irmão e fala para ele: renova essa cabecinha, irmão. Por exemplo, irmão, eu era religioso. Quando eu me converti, eu vim para Jesus, eu servi na igreja que eu estava, e depois eu plantei eventos de avivamento, e eu vivia internado. Internado não é estar no hospital, é de terno. Então eu vivia internado, terno, gravata, porque eu achava que a unção estava na roupa. E aí, quando eu vi os pastores sem gravata, camisa lambona para fora, de tênis, eu falava: mundano isso aí. Até que um dia o Senhor disse assim: Paulo, quem disse para você que a roupa determina a santidade comigo? Paulo, renova esse entendimento. Porque se você não renovar diante da velocidade da informação, você fica para trás. Então eu me permiti ser transformado, mudado. Usar tablet, usar projeção para pregação é o momento, irmão. Os crentes estão visuais. Você fica mais tempo na rede social olhando uma tela. E chegar aqui e jogar um papel na sua mão, você vai morrer, vai dormir aí sentado. Então tem que jogar as informações aqui para você gostar de tela. O que é isso? Transformar nossa mente. Para quê? Para acessar o que Deus tem para nós. Por quê, irmão? Uma mente transformada é a chave para uma vida transformada. Fala isso para o teu irmão: uma mente transformada, uma vida transformada. Percebi que pesou o ambiente. Você pode aplaudir Jesus, irmão? Eu vou acabar. Ai, como eu queria ter umas 2 horas para conversar. Mas vamos aqui, ó. Terceiro, a mentalidade do reino vê oportunidades onde o mundo vê crise. Irmão, enquanto alguns, eu tenho uma frase que eu carrego comigo, não é bíblica. Em 1992, o meu professor de marketing na faculdade, ele disse uma frase que eu achei poderosa para aquela época. Ele disse assim, ó: enquanto alguns choram, alguém enriquece fabricando lenço. Eu falei: meu Deus, que majestoso isso. Porque enquanto tem gente falando: ai que vida ruim, ai que vida, ai que sofrimento, tem alguém: opa, vamos fabricar lencinho para esse povo chorar, vamos ficar rico porque tem um povo que chora. Irmão, enquanto alguns estão desfrutando do momento, alguns estão reclamando. E o que a gente mais vê é crente reclamando de tudo. A sessão do crente é a pior, porque ele é o que mais murmura, ele é o crente grevista lá, é o amotinador, é o que fala mal de todo mundo, deveria ser o melhor funcionário lá. Por quê, irmão? Porque nós precisamos desfrutar de oportunidades onde o mundo vê crise. Esse momento agora, em que há uma sobretaxa nas negociações, o nosso juros está alto, parece que tudo está fora do eixo. Não sei se você sabe, mas o Brasil está quebrado. O Brasil não está bem. O que estão pintando é mentira. O correio, quebraram o correio agora, está tudo quebrado. Mas você depende disso? Meu Deus, eu pensei que você fosse pular da cadeira e dizer não. Você depende disso? Por quê, irmão? Porque os nossos olhos estão aonde? Aonde a crise, o Senhor gera para você oportunidade. No seu trabalho, nos seus negócios, em nome de Jesus. É a hora de você viver. A mentalidade de reino nos faz ver isso. Vamos para o texto? Olha lá, ó. Pode mudar. Gênesis 41, 39. Inspiração, principalmente para você que tem negócio. A inspiração para você é o irmão Zé. O Zé do Egito. O Zé é inspiração para o empreendedor, irmão. Porque o Zé prosperou na crise. Por quê? Mente de reino. Enquanto todos tinham uma mente atrofiada, Zé tinha uma mente renovada. Olha para o teu irmão e diga isso para ele: o mundo tem mente atrofiada, mas você tem uma mente renovada. Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, uma vez que você tem algo diferente, o Senhor é com você. Não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio, e todo o meu povo
se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior do que você. 41. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. O faraó olhou para o Zé e falou: espera um pouco, esse cara aí está dizendo para mim que vai haver um período de colheita e vai haver um período de seca, de escassez, e ele está me dizendo que é a hora de eu comprar tudo e depositar. Esse cara tem uma mente diferente, então ninguém tem uma mente como ele, então o governo que é meu. Irmão, o que o Zé fazia? Presta atenção, o Zé pegava e dividia tudo em 3. Uma ele guardava e 2 aplicava. Esse é o problema da humanidade, irmão. Tudo que ganha, consome. Não ajustou. Se você guardar a terça parte, você fica rico. Porque ele guardava a terça parte, dividiu em 3. Ele comprava tudo que vinha. Todas as nações tinham que descer ao Egito para comprar as coisas. Por quê? Porque o Zé na crise prosperou. Essa palavra é para você. No meio da crise você vai prosperar em nome de Jesus. Por quê, irmão? Porque ele tinha os olhos do reino. Mas o que muito empresário faz hoje? Murmura e reclama. Fica preocupado com o concorrente. Ei, irmão, concorrente, deixa eles olhar para você e vir atrás do seu vácuo. Porque você tem a mente de Cristo. Foi o faraó que disse para o José: você é diferente. Você tem umas revelações que ninguém tem. Aí alguns, quando lê esse texto, falam assim: mas nós estamos falando do Zé. E você? Que o Espírito não é mais sobre, é dentro de você. Meu Deus! O problema, irmão, que falta para nós o quê? Conexão com o Senhor. Mas isso está mudado hoje, porque você vai sair daqui hoje ligado e 220 em Deus hoje, amém? E eu vou terminar, fala aleluia. Por último, quem tem mentalidade celestial governa realidade terrena. Quem tem mente terrena não acessa as informações celestiais. Nós temos que ter uma mente governada pelo céu para dominar as coisas da terra. E há um número muito grande de pessoas hoje, crentes, que são governadas pelo impulso da terra e aí não conseguem acessar as coisas do céu. Só isso aqui já valeria você ter vindo no culto hoje, irmão. O Pai Nosso nos ensinou isso. Está lá, ó. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quem faz isso? Eu e você. A oração do Pai Nosso é o exemplo para mim e para você, como é que é a nossa vida. Eu atraio o céu para a terra, eu atraio o céu para a minha casa, eu atraio o céu para o meu local de trabalho. Amanhã, faz essa oração quando você estiver indo trabalhar. Faz essa oração quando você chegar na sessão, no departamento da sua empresa amanhã. Senhor, eu ouso trazer o céu para esse lugar. Você vai ver, a atmosfera é outra. A atmosfera é outra. Na minha casa, todo dia a gente começa na mesa orando ao Senhor. E a gente declara, anota aí, ó, a gente declara assim, ó: Senhor, nós declaramos assim, ó: bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que faz todas as coisas. Pai nosso que estais no céu, e nós oramos o Pai Nosso, nós declaramos: Senhor, bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei de tudo, que faz todas as coisas. Nós reconhecemos. O que a gente faz na mesa de casa no começo do dia? Traz o céu. E aí domina a terra. Ô irmão, está acabando as crises hoje aqui, hein? A depressão está indo embora hoje, hein, irmão? Os maus pensamentos estão indo embora. A murmuração está indo embora hoje. Por quê? Porque o céu, irmão, eu falei domingo, quando rasgou o véu, foi de cima a baixo. Céu governa a terra. E uma mente governada pelo céu domina a terra. Os lugares que Deus plantou você são lugares estratégicos. Aonde Ele colocou você para trabalhar é estratégico. A habilidade que Ele deu para você é estratégica. Mas você precisa honrar isso que Ele te deu. Para quê? Para você avançar. Reinar é pensar do céu para a terra e não da terra para o céu. E eu resumo tudo que eu falei nessa frase:
A mente governada pelo Espírito transforma as circunstâncias. Onde há mentalidade de reino, a vitória permanente. Irmão, a Bíblia diz que aquele que está plantando vai alcançar o que está colhendo. E o que está colhendo vai alcançar o que está plantando. Isso significa o quê? Não há interrupção na vida do crente. Quem faz essa interrupção? Nós. Por quê, irmão? Por causa disso. Nós deixamos a nossa mente ser governada pela crise. Nós deixamos a nossa mente ser governada pela escassez. Administramos mal o que está na nossa mão. Já gastou o 13º. Já está, não vê a hora que ele chega, porque você já gastou, não dizimou. Não fez contribuição nenhuma para o reino o ano inteiro, e vai colher o que você não plantou? Mente governada como escrava. Vai viver como escrava. Ai, não vejo a hora que 2025 acabe. Pô, irmão, é o melhor ano da sua vida e nós estamos vivendo a bondade de Deus. Mas se a mente não for uma mente governada pelo céu, é uma mente manipulada pela situação da terra. Eu não sei o que você está enfrentando. Eu imagino que você deve estar enfrentando um monte de problema. Eu também enfrento. Todo dia. As mesmas lutas que você tem, eu também tenho. As mesmas dificuldades que você tem, eu também tenho. Os mesmos desejos que você tem, eu também tenho. A escassez que você tem, eu também tenho. Mas é a posição que você toma diante daquilo que você está. Eu escolho ir nele. E eu escolho depositar tudo diante dos pés dele. Porque se eu ficar na minha vontade, eu enlouqueço. Irmão, só um louco para investir o que a gente investiu aqui nessa igreja, irmão. Só louco para fazer o que nós fizemos. Mas eu faço o quê? Invisto e falo, pai, eu já fiz. Agora eu escolho sentar no seu colo. Porque eu sei que o Senhor é comigo. Por que eu falo para ele que ele é comigo? Porque ele sabe que eu sou com ele. Agora você precisa saber se você é com ele. Porque se você for com ele, ele será com você. Só que não se esqueça, irmão, que tudo começa pelo dar. Deus deu o Filho para te alcançar, me alcançar, nos alcançar. Tudo começa pelo passo de dar. Tem gente que não dá um passo e vai exigir o que é que você não fez? Ah, porque lá na minha casa ninguém faz. Faça primeiro que o exemplo arrasta. Mas você não faz, você só cobra, você só acusa. E assim com tudo. Mas hoje você vai sair daqui com a mente renovada. Alguém pode aplaudir Jesus por essa palavra? Fique em pé, irmão. Ou se fosse um curso ia custar uns 2.500 hoje, hein? 2.500 para umas 150 pessoas aqui, tá bom, hein? Dá para ganhar um bom dinheiro hoje. Dá para trocar de carro. Ei, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Quem não quer que você enriqueça? Satanás. Quem não quer que você prospere? Satanás. Quem não quer ver sua casa feliz e harmônica? Satanás. Só que tudo, irmão, você vai vencer com uma mente ajustada. E a minha oração hoje é que o Senhor reposicione a sua mente. Põe a mão no seu coração. Senhor, obrigado por essa noite. Senhor, obrigado por essa palavra. Senhor, obrigado por esse dia, porque ele é o dia que o Senhor fez. O Senhor marcou essa data para ajustar, Senhor, as nossas emoções, para ajustar a nossa mente, para blindá-la, Senhor, no centro da Tua vontade, para, Senhor, vivemos a excelência daquilo que o Senhor tem para nós. Pai, em nome de Jesus eu te peço, eu suplico ao Senhor hoje, que esses homens e mulheres saiam daqui hoje renovados, saiam daqui hoje, Senhor, transformados, saiam daqui hoje, Senhor, ministrados, saiam daqui hoje, Senhor,
vivendo a novidade que o Senhor tem para a vida deles. Que eles possam, Pai, a partir desta noite, alcançar áreas e lugares jamais alcançados, porque as suas mentes estavam dominadas pela circunstância e pela situação. Senhor, em nome de Jesus, nós escolhemos agora ter a mente de Cristo. Nós escolhemos agora sermos, ó Pai, governados pela mente celestial. Nós escolhemos agora, Senhor, depositar diante de Ti todas as nossas perspectivas, as nossas experiências, os nossos anseios, tudo aquilo, Senhor, que lhe pertence, está sobre o seu governo. Por isso, Pai, molda, toca, renova, refaz, ajusta caminhos. Hoje, Senhor, fortalece joelhos que estavam trementes. Hoje, Senhor, fortifica passos na fé. Hoje, Senhor, fortifica homens e mulheres na jornada. Enriquece esse homem e essa mulher em todas as áreas da sua vida. Em nome de Jesus, eu profetizo portas abertas. Eu profetizo o novo do Senhor. Eu profetizo os presentes do Senhor. Eu profetizo o renovo, a cura, a transformação, a graça e o teu favor sobre este povo. Receba, amém.